Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quinta-feira nós estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus, para falarmos assuntos concernentes ao Evangelho. Hoje eu tenho um verso do Evangelho para ler aqui, no Evangelho de São João, mas eu vou deixar para o final. E antes de ler esse versículo do Evangelho de São João, eu quero dizer o seguinte, contar uma história aqui para o irmão, para a irmã. Talvez o irmão ou a irmã não sabe. Existiu um bispo na cidade de Cesareia, na virada do século III para o século IV, depois de Nosso Senhor Jesus. E esse bispo da igreja de Cesareia, ele chamava Eusébio, e ele também foi um historiador. E ele empregou uma força, um empenho, ele se empenhou em escrever 10 livros, que hoje é reunido num livro só, é chamado de História Eclesiástica. Eusébio, ele pesquisou, ele andou em vários lugares para poder, e teve acesso a vários documentos para poder escrever esses 10 livros. E neste livro, História Eclesiástica, ele conta muitos detalhes da época dos apóstolos, de Jesus até o IV século, que era a época dele. E logo no primeiro livro, no final do primeiro livro, ele relata algo que eu achei muito interessante. Achei interessantíssimo isso. Queria compartilhar com o irmão, com a irmã também. Ele fala que ele encontrou na cidade de Edessa, lá nos registros públicos, ele encontrou 2 cartas. Uma carta era do rei Abigaro, enviada ao Senhor Jesus um pouco antes de Jesus morrer na cruz. E a outra carta foi que o Senhor Jesus escreveu para o rei Abigaro, que era rei de Edessa. Este rei, ele estava adoentado, com uma doença muito grave. Ele rogou o Senhor Jesus, através dessa carta, que fosse curá-lo. E Jesus mandou uma carta para ele, dizendo que não iria, mas que depois que ele subisse para o céu, ele enviaria um apóstolo lá, um servo dele, um apóstolo, para curar a enfermidade do rei Abigaro. Eu vou ler a carta do rei de Edessa e vou ler a carta do Senhor Jesus aqui. E não está na Bíblia, é um historiador que relata que encontrou esse documento e que até traduziu essas 2 cartas do siriaco, da língua siriaca. E é uma tradução que ele traduziu. Então, eu vou ler aqui, e eu creio, eu acredito que isso realmente aconteceu. Como não está na Bíblia, quem não acredita tem o direito de não acreditar, porque não está na palavra de Deus, não está na Bíblia. É a palavra do historiador. Mas eu creio que é realmente possível, e eu vou citar um versículo na Bíblia para mostrar o porquê que eu creio que pode ter acontecido essa correspondência aqui. Vamos ler então a carta do rei de Edessa primeiro. Cópia da carta escrita por Abigaro, toparca, a Jesus e enviada a Jerusalém pelo mensageiro Ananias. Abigaro, o Cama, toparca,
a Jesus, o bom Salvador, que surgiu na região de Jerusalém. Saudações. Tem chegado a meus ouvidos notícias acerca de uma pessoa e de tuas curas, que ao que parece realizas sem empregar remédios ou ervas, pois, pelo que se conta, fazes com que os cegos recobrem a visão e que os coxos andem. Limpas os leprosos e retiras espíritos imundos e demônios. Curas os atormentados por longa enfermidade e ressuscitas mortos. E eu, ao ouvir tudo isto de ti, pus-me a pensar que de duas possibilidades uma, ou és Deus, que descendo pessoalmente do céu realizas essas maravilhas, ou és filho de Deus, já que fazes tais obras. Este é, pois, o motivo para escrever-te, rogando-te que te apresses a vir a mim e curar-me do mal que me aflige. Porque também tenho ouvido que os judeus andam murmurando contra ti e querem fazer-te mal. Muito pequena é minha cidade, mas digna, e bastará para os dois. Esta é a carta que Abigail escreveu, iluminado então por um pouco de luz divina. Mas será bom que escutemos a carta que Jesus enviou a ele pelo mesmo correio, carta de poucas linhas, mas de muita força, cujo teor é o que se segue. Pois bem, aqui está a carta do rei Abigail. Pelas palavras, nós vemos e podemos lembrar que a fama do Senhor Jesus correu por lugares distantes. A fama do Senhor Jesus, porque ele realizava grandes milagres e sinais. É possível que o rei lá de Edessa, no Oriente, o rei Abigail realmente tenha ouvido e, como ele era doente, tenha empregado este meio de mandar uma carta para tentar que o Senhor Jesus fosse lá curar ele. Vamos ver a carta que o Senhor Jesus escreveu, segundo o documento que o bispo Eusébio encontrou lá em Edessa. Olha só. Resposta de Jesus a Abigail, toparca, por meio do mensageiro Ananias. Bem-aventurado tu, que crestes em mim sem ter me visto, porque de mim está escrito que os que me viram não crerão em mim, e que aqueles que não me viram crerão e terão a vida. Mas acerca do que me escreves de ir para junto de ti, é necessário que eu cumpra aqui por inteiro minha missão, e que depois de havê-la consumado, suba novamente ao que me enviou. Quando tiver subido, te mandarei algum de meus discípulos, que sanará a tua doença, e trará a vida a ti e aos teus. E ele acrescenta aqui um detalhe, olha só, a carta do Senhor Jesus foi mais breve. A estas cartas estava anexado ainda em Siriaco o seguinte: depois da ascensão de Jesus, Judas, chamado Tomás, enviou-lhe como apóstolo a Tadeu, um dos 70, o qual se hospedou na casa de Tobias, filho de Tobias. E Eusébio conta aqui que Tadeu, que era um dos 70 discípulos, porque tinha um grupo dos 12 apóstolos e tinha os 70, né? Nós sabemos disso. Que Tomás, o Judas, ele provavelmente é o Judas Tadeu, né? E ele fala que Tomás, ele mandou Tadeu lá onde o rei estava, o rei Abigail. E segundo ele relata aqui, segundo anexado estava a essas cartas, o documento dizendo, contando que Tadeu chegou lá, fez muitos milagres, curou o rei Abigail, o rei Abigail ficou curado na hora, e que o rei ofereceu muito dinheiro para ele, deu ele muitas riquezas, mas ele não quis receber, dizendo que como ele ia tomar o que era dos outros, se eles tinham abandonado as coisas do mundo, as riquezas do mundo, como que ele ia
tomar, né? Estou dizendo com as minhas palavras, riquezas. Então ele não aceitou as riquezas que o rei Abigar deu ele como oferta. E ele pregou para toda a cidade ali de Edessa e muitos se converteram. Então esse é o final da história. Por que eu acredito? Eu acredito nesse relato aqui de Eusébio. Porque está escrito aqui em João capítulo 21, 25. Olha só. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Tem muitas coisas que Jesus fez que não está registrada aqui. Muitas pessoas pensam, Jesus fez só esses milagres que estão na Bíblia, e já são muitos, né? Jesus tivesse feito metade, já seria muito dos milagres que estão registrados na Bíblia, dos sinais, dos prodígios que Jesus de Nazaré, ele fez. O nosso Deus, o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez muitas outras coisas. Segundo o próprio apóstolo João, ele diz, não teria como registrar tudo em livro. Então, é por isso que eu acredito nesse relato de Eusébio. Analisando as palavras, não tem nada que contradiga o que está na Bíblia, né? É bem possível, sim, que isso tenha acontecido, né? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa quinta-feira, nós oramos e eu te peço por esse irmão, essa irmã que assistiu esse vídeo. Abençoa ele, abençoa ela, livra do mal, meu Deus amado, que ele possa, meu Deus, ter ânimo para trabalhar para o Senhor. Ela também, este que me assiste, meu Deus, que tem fé em Ti, que é Teu servo, Tua serva, dá ânimo, Senhor. O Senhor disse, tem de bom ânimo. É porque nós corremos o risco, às vezes, de desanimar, mas nos ajuda no nosso ânimo. Esse é o nosso pedido de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe e lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.